Por mais que a gente saiba, ou melhor, por mais que eu saiba, eu sempre me surpreendo ainda com a política, me surpreendo negativamente. Eu não serviria realmente para poder ser um político no país, meus amigos, sinto muito. E quem eu achava que não era político, confesso, se revela um baita de um político de carteirinha, Sérgio Moro, meus amigos. Eu vou passar para vocês mais uma entrevista do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, no qual ele chama Bolsonaro de extremista e populista. Antes de passar esse trecho da entrevista para vocês, meus amigos, eu queria dizer o seguinte: se eu um dia vier a me decepcionar com o Bolsonaro, se ele fizer alguma coisa que no meu conceito seja grave, que seja algo que faça com que eu deixe de apoiá-lo, os vídeos que eu farei aqui serão vídeos sinceros, no qual eu não vou deixar de manifestar tudo aquilo que eu achei que até então ele fez de bom. Entendem o que eu quero dizer? E a partir daquele momento, por conta de uma hipotética ação ruim dele, as coisas mudam um pouco de sentido para mim, mudariam um pouco de sentido para mim, mas não muda o passado, não muda aquilo que foi construído até o momento em que ele faça algo, ou que ele venha fazer algo que seja algo que destrua tudo aquilo que foi construído dentro do meu intelecto. Então o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que se diziam apoiadoras de Bolsonaro e a partir de um certo momento, sabe-se lá quais são as razões, é óbvio que a gente tem várias imaginações aqui, né? Mas sem entrar no mérito, a partir daquele momento, por algum motivo, as pessoas simplesmente mudam o discurso, mas não mudam por conta de uma ação específica do Bolsonaro. Passam a mudar todo o discurso, como se ela nunca tivesse sido uma apoiadora do presidente. Entenda só. O Sérgio Moro, nessa entrevista, aliás, vou ler essa entrevista com vocês. Bom, como vocês sabem, eu sou seguidor assíduo aí do Conexão Política. Fotinha aqui do Sérgio Moro. E o título: Moro diz que Bolsonaro e Lula são populistas e que extremos devem ser evitados. Vamos lá. Sérgio Moro voltou a fazer comparações entre Jair Bolsonaro e Lula. Em entrevista à agência France Press, Moro diz que ambos possuem um caráter um tanto populista e são exemplos de extremos do espectro político brasileiro que devem ser evitados. Aspas para o Moro. Ambos têm um caráter um tanto populista na formulação de políticas públicas, com a diferença de que o presidente Bolsonaro seria um populista de direita e Lula de esquerda. E ainda acrescentou: de certa maneira, os dois são extremos, na minha opinião respeitosa, que devem ser evitados. Quem assina a matéria é o Raul Holderf Nascimento, que é diretor do jornalismo do Conexão Política. Dois extremos, né, Sérgio Moro? É incrível. Até pegando carona naquilo que eu vinha falando antes de trazer a matéria para vocês, então parece que a gente pega o discurso do Sérgio Moro de hoje, parece que é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Porque antes dele pedir as contas em público da Chilique fazer show, né, ele se mostrava absolutamente alinhado com o presidente da República. Dizia que nas próximas eleições ele jamais concorreria à presidência da República, uma vez que ele já tinha um candidato formado, que era o próprio Bolsonaro. Numa entrevista, lembro bem, na Jovem Pan, no Pânico, ao ser questionado em alguma coisa desse jeito, ele disse assim: nossa, gente, só se eu começar a escrever na testa que meu candidato é o Bolsonaro. Então veja bem, é isso que eu quero dizer para vocês. Uma pessoa que de repente está alinhada com o presidente, eu dei até o exemplo de mim mesmo, entendeu? Está alinhada, gosta das coisas que o cara faz, está alinhado com o pensamento, com as ações e tal. Pode ser, convenhamos, pode ser que aconteça que, na minha opinião, o Bolsonaro venha fazer alguma coisa que seja, assim, profundamente contra alguma coisa que eu pense e por essa razão eu deixo de apoiá-lo.
Mas esse ponto específico não derruba, não desconstrói todos os outros pontos que me sustentaram apoiando o presidente até esse momento. Vocês entendem onde eu quero dizer? Então é a mesma coisa do Sérgio Moro e de um monte de outros aproveitadores e oportunistas que se diziam apoiadores do Bolsonaro. Estavam ali alinhados, acontece alguma coisa, aparentemente, né, meus amigos, para usar palavras assim bem comedidas, né? Aparentemente acontece alguma coisa aí de divergência e toda aquela narrativa aplicada de apoio, de alinhamento com o Bolsonaro parece que se transforma de uma tal maneira, dá um giro de 180 graus e tudo fica contrário. No caso do Moro, quando ele fala que Bolsonaro é um cara populista e o compara ao Lula, eu queria que ele me explicasse o porquê que ele aceitou, então, ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Se ele o compara com Lula, e se o Lula pudesse se candidatar, então, à presidência da República, e se caso vencesse, quer dizer, então, que Sérgio Moro também poderia aceitar ser ministro da Justiça do Lula, uma vez que, segundo o seu julgamento, os dois são equiparados na questão do caráter. Segundo a avaliação do Moro, são extremos de opostos extremos, populistas. A palavra populista tem diversas interpretações, diversas definições, mas basicamente, meus amigos, o populista é o cara que coloca a classe mais necessitada, a menor classe da sociedade, contra uma elite. E como que você vai colocar Bolsonaro como sendo um cara populista? É um cara que claramente defende os empreendedores, os empresários, os caras que realmente geram riquezas dentro de uma nação e da mesma forma apoia e defende também o trabalhador. São peças que se complementam e não existem uma sem a outra. Não existe emprego sem o empregador. Não existe geração de riqueza sem a empresa e a empresa também não existe sem os empregados. E Bolsonaro tenta a todo momento defender o livre mercado, a geração de riquezas, a flexibilização da relação de trabalho, para que juntos a gente possa ter um futuro um pouco mais rico e oferecer alguma coisa para a nossa família. Populismo, Sérgio Moro, populismo? Você sabe realmente qual o significado disso? Quando que Bolsonaro quis criar racha entre a classe trabalhadora e a classe empresarial? E isso é só um pequeno ponto de reflexão, de questionamento que eu faço. Porque como que você consegue, doutor Sérgio Moro, equiparar ambos? Quais são esses pontos onde os dois se assemelham? Porque segundo a tua definição, a diferença é que um é de direita e outro é de esquerda. Não é isso? Então, o Lula, que você participou do processo aí da prisão do Lula, ele tem ali vários pontos onde ficaram claras as suas contravenções, os seus crimes, os seus desvios, através de mecanismos de corrupção envolvendo o Estado, empresas particulares, não é isso? Então, eu gostaria de saber do senhor, Sérgio Moro, aonde que há algum escândalo de corrupção por parte aí do Bolsonaro? Você é obrigado a falar. Quando você dá uma definição como essa, onde os dois são iguais, apenas de lados distintos, você tem que falar alguma coisa desse gênero. Você tem que vir aqui e falar para as pessoas que estão aí a te ouvindo, embora sejam cada dia menos pessoas, mas justificar suas afirmações. Por que colocar Lula como Bolsonaro? Se a gente for fazer algumas comparações, eu acho que você, Sérgio Moro,
tem muito mais alinhamento com o Lula do que o Bolsonaro. Lula é um desarmamentista. Você também é. Bolsonaro não. Bolsonaro, quando a gente fala de armas, ainda vem... Eu não vou nem me referir, nem me dirigir às pessoas que entendem o que nós estamos falando aqui, mas mais aos ignorantes. Porque eu também, no início, quando eu comecei a me interessar por política, alguma coisa do gênero, eu também tinha aquela impressão, puxa, mas armar, né? Não. O direito à posse de arma é para aquela pessoa que vai defender a sua família, defender o seu estabelecimento e vai passar por um rigoroso critério para poder portar armas. Com o direito de se defender. Porque, do contrário, só quem tem armas são os bandidos, os criminosos. A esquerda e o senhor Sérgio Moro são desarmamentistas. Aliás, o senhor disse que assinou lá o decreto ali, enquanto ministro da Justiça, mas ficou constrangido ao assinar. No trato dessa situação que o Brasil vive hoje, por exemplo, o seu discurso está alinhado com o do ex-presidente Lula também, a favor aí de ficar todo mundo com a obrigação de ficar em casa e, se caso sair, tomar multa por não usar máscara. Multa, né? Pessoas que estão aí se manifestando na internet têm que ser presas, ainda que os inquéritos sejam inconstitucionais, assim como Lula disse que deveria ter regulado a imprensa, a mídia no seu mandato. Aparentemente, você tem o mesmo pensamento que o dele, não é mesmo? Eu não sei exatamente, mas parece que tinha um projeto, ou de fato foi realizado, aquele negócio de comprar tablets para que os presos pudessem se comunicar com seus familiares. Uma despesa dessa para pessoas que são criminosas. Bem alinhado o teu discurso com o do Lula, hein, Sérgio Moro? E por fim, esse alinhamento que poucas pessoas vêm falando. Aliás, eu não vi ninguém falando que existe esse alinhamento entre Lula e Sérgio Moro. Mas parece que ele declarou numa entrevista recente aí que havia um ringue onde estavam ali de um lado o Sérgio Moro e de outro lado o Lula. Inclusive parece que bem criticado pela esquerda, porque ali ele teria assumido que ele era adversário do Lula e não ter exercido o seu papel de juiz. Pois bem, assim, eu que gosto de esporte, os inscritos do canal aqui sabem, vocês que me seguem sabem, né? Eu lembro que quando o Ayrton Senna entrou na Fórmula 1, ele tinha como um grande adversário, um grande rival do Ayrton Senna, era o Alain Prost. Então o Senna sempre mirou nele. E quando Prost se aposentou, depois das grandes guerras na Fórmula 1 entre os dois, onde os dois até deixaram de se falar, quando o Prost saiu da Fórmula 1, o Ayrton Senna sentiu falta. E aí sim houve uma aproximação pessoal entre os dois, porque ali já não havia mais guerra entre si, não havia disputa entre si, né, entre os dois. E Senna, que tinha ele como um grande adversário, na verdade tinha muita inspiração no professor Alain Prost. Ele era o cara que desafiava a ser um cara melhor. Então, olha a leitura que a gente pode fazer, né? Então, Moro, eu não gostaria de fazer essa comparação de você com o Lula, entendeu? Porque até onde eu sei, eu preciso ser honesto, né? Não há nada, né, que aponte que você seja um criminoso, entendeu? Mas também não há nada que aponte crimes na figura de Jair Bolsonaro. Há? Porque se há, eu acho que você tem que falar, abrir sua boca e não ficar com insinuações. Porque finalizo esse vídeo dizendo, se for para fazer comparações, como você fez entre Bolsonaro e Lula, eu acho que uma comparação mais cabida, diante de tudo isso que eu falei ao longo desse vídeo, seria fazer uma comparação entre você e Lula. Bolsonaro e Lula não tem absolutamente nada que os faça semelhante. E pelo menos aí nos pensamentos sociais, como esses que eu falei no vídeo,
acho que você tem muito mais aí convergência que o Lula que o próprio Bolsonaro. E aí? O que falar sobre isso? Segue a tua vida, cara. Segue a tua vida. E se a tua vida for essa aí, realmente se colocar como oposição a Bolsonaro, saiba você que você está fazendo só o discurso aí da patotinha tucana e que não vai levar a lugar algum, cara. Há sempre tempo para corrigir os erros. Não acredito nessa conversa do Sérgio Moro, assim como não acredito de muitas pessoas que abandonaram Bolsonaro, justamente pelo fato de que tudo aquilo que eles falavam até o momento da ruptura simplesmente deixam de existir e parece que há duas personalidades. Uma enquanto apoiava Bolsonaro e outra quando deixa de apoiar Bolsonaro por alguma razão. Repito, se eu encontrar algum dia uma pessoa que rompeu com Bolsonaro, por alguma razão que seja, né? Mas que não se esquece de tudo aquilo que o fez apoiar Bolsonaro até determinado momento, aí a gente percebe uma coerência no discurso. E quando não há essa coerência, para mim, lamento, é fraude. É fraude. E fraude é inadmissível, é questão de caráter. Tamo junto.